Vamos lá, gente. Então, talvez esse aqui seja o nosso último bloco. Talvez. Não vai. Vai ser o último bloco que você precisa efetivamente para fazer bons textos, ok? O último bloco que você precisa para fazer bons textos, porque nós vamos analisar um texto aqui. E depois eu posso trazer outros vídeos complementares com tópicos mais pontuais, mas quando chegarmos ao final desse vídeo aqui, eu tenho convicção de que você estará pronto, né, para praticar de forma melhor, para começar a ter uma consciência maior, uma consciência textual. E isso vai, então, ajudar você a melhorar o seu texto. Às vezes eu estou botando a cabeça para fora ali, tá, gente? Que esses quadros aqui, a câmera me deixa maluco. Mas não se incomode, não. Vamos começar com a proposta? Eu não vou ler o texto inicial. Tem um texto motivador que fala que a Constituição de 88, seu artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3, estabelece que o poder público deve definir em todas as unidades da federação espaços, territórios e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitida somente através de lei. E assim vai o texto ali. Então, na sua prova, sempre leia o texto motivador, porque você vai ter muitos elementos ali, e mais do que isso, muitas vezes o texto motivador ele vai ser um elemento essencial para a sua resposta. A banca pode solicitar que você não apenas use as informações do texto, né, que nem sempre elas terão um caráter unicamente motivador. Às vezes, elas têm caráter obrigatório. Então, atenção para isso. Leia com atenção o comando da sua. Então, você vai ler o texto, você vai ter informações que certamente eles serão úteis. E aí, vamos efetivamente para o comando, né, da questão, que nos diz: com base nas informações fornecidas no texto acima, redija um texto acerca dos principais aspectos relativos à participação social e ao exercício da cidadania na gestão de unidades de conservação. Em seu texto, apresente. E aí, tem aqui 3 itens. Poderiam ser 5, poderiam ser 6, até mais. É assim que o Sebrasp trabalha, né? Estou fazendo de forma variada no nosso curso, para que você tenha muitas possibilidades, porque isso muda também a forma de desenvolver cada uma das ideias, tá bom? Então vamos lá. O que você vai abordar? No primeiro momento, você vai trazer uma proposta metodológica para promover, ó, palavra-chave aqui, ó, promover a participação social e efetiva na gestão de uma unidade de conservação, considerando a diversidade de autores sociais envolvidos, tá certo? Então você vai levar isso em consideração. Então, nessa proposta metodológica para promover participação social, né, em uma UC, você deve considerar que existe ali uma diversidade de atores. Tem muitos atores, tá, envolvidos nesta gestão. Comunidades tradicionais, ONGs, setor privado, setor público e assim por diante. Tá? Esse era o primeiro item. O segundo era possíveis mecanismos. Vamos de um por um, porque fica mais fácil, né? Muito bem. Peguei aqui um primeiro texto, para a gente já ler mesmo. Vamos dar uma olhada nesse texto. Não vou falar de quem é, obviamente, né? Deixa eu ver se não está aparecendo ali, porque senão eu tenho até que cortar o vídeo. Não está não. Está tudo bem. Vamos lá. Que o aluno pediu para eu não informar, né? Então, estou sendo aqui cuidadoso e não trazendo nenhum constrangimento para ele. Vamos lá. Mas o texto dele está muito bom. Será? Vamos olhar. No Estado de Direito, é fundamental que a administração pública esteja sujeita a múltiplas formas de controle, sendo o ICMBio um dos principais instrumentos do poder público para a gestão de unidades de conservação. Ou seja, aliás, a gestão das unidades de conservação é um dos principais objetivos do ICMBio. Então já começou muito bem. Tá? Começou aí contextualizando muito bem esses aspectos que são importantes aí para o desenvolvimento de uma ideia. Então, traz uma introdução. É uma introdução? É uma introdução, né? Que ele apresenta ali. Ele não iniciou com um tópico frasal, mas ele já trouxe essa contextualização. Tá? Fez uma breve apresentação aí sobre o tema. Tá ótimo, tá muito bom assim. De conservação, se faz necessário o aperfeiçoamento de atores envolvidos para a efetivação da gestão ambiental democrática. Ponto. Deixa eu ver aqui. Funcionalidade de uma proposta metodológica com representação popular,
cria mecanismos de diálogo, inclusive como audiências públicas e consultas públicas, através de reuniões entre lideranças comunitárias e o Estado, por exemplo. Maravilhoso. O que o aluno fez aqui? Ele fez uma introdução, mas ele já introduziu o primeiro tópico. É uma introdução, mas ele já faz, eu não sei se ele fez isso com consciência, e se fez, provavelmente vai ver esse vídeo, meus parabéns. Se não fez, também não tem nenhum problema. Isso mostra como inconscientemente você tem uma estrutura de texto já muito bem delineada na sua cabeça, né? Então ele iniciou fazendo, trouxe aqui o tópico frasal dentro do texto, ok, não tem nenhum problema, aquela ordem que eu trouxe a vocês, ela comporta uma certa mobilidade, tá? Fez uma contextualização e já apresentou aqui, né, a nossa tese. O que é a nossa tese, gente? O que é a nossa tese? A nossa tese nós vamos dissertar sobre os principais aspectos relativos à participação social e ao exercício da cidadania na gestão das UCs. O aluno trouxe exatamente isso, tá? E já começou a desenvolver o primeiro argumento. E esse primeiro argumento traz a ideia de uma proposta metodológica para promover a participação efetiva. Então, com isso, ele faz uma conexão entre o primeiro parágrafo, entre a sua introdução, e já introduz o que virá a seguir. Muito bom, excelente esta introdução, né? Gostei muito mesmo. Muito bem, e continua. Aí eu vou mudar aqui a cor da caneta, né? Vamos botar aqui uma caneta azul. Neste sentido, reconhecer e valorizar conhecimento tradicional, local, e de todas as partes interessadas é uma ação constitucional para o efetivo funcionamento de uma UC. Ponto. Garantir a representatividade nos espaços de debate e de troca de conhecimento, como são as audiências públicas, de novo, é uma ação cidadã integradora. Tá? Então, veja, ele não... Aqui cabe aqui um comentário, né, porque eu já fiz correção de alguns textos. Então, veja só, se ele coloca aqui apenas audiências públicas, isso fica muito vago. É isso que eu estou sugerindo que você não faça no teu texto. Que o seu texto, deixa eu olhar o tempo ali, não seja vago, você seja mais preciso, mais pontual. Então, ele diz que as audiências, uma audiência pública, por exemplo, é uma ação cidadã integradora, ou seja, cria um certo tipo de integração. Poderia ter explicado que tipo de integração? Poderia, mas ele vai trazer aqui outros recursos, outros elementos para desenvolver o seu parágrafo, né? Então, em suma, olha só, né? Então, vai criando coesão no texto. Vai usando os conectivos para conectar as suas partes e vai ficando agradável e fácil para o examinador compreender. Ele iniciou assim, né? Neste sentido. Tá? Então, veja, já estou agora introduzindo um outro elemento, que é o uso dos conectivos, de como ele vai usando aqui para criar, então, conexões entre o seu texto. Isso fica agradável para quem lê. O examinador lê uma vez só, entende, verifica que guarda relação com o padrão de resposta, dá a pontuação máxima aqui, ou perto disso, e segue adiante. Tá? Se o examinador precisa ficar lendo demais aqui, ele vai te pontuar mal. Então, em suma, a participação social permite maior visibilidade das demandas sociais. Tá? Então, participação social permite maior visibilidade das demandas sociais e também promove avanços quanto à igualdade e equidade nas políticas implementadas. Muito legal criar esses contrapontos e essas explicações, assim, de forma, às vezes, com uma única palavra ou com duas palavras aqui, que demonstram ao examinador que você tem conhecimento. Ele não fala só de igualdade, ele fala de equidade, embora não desenvolva o conceito de igualdade e equidade, está tudo bem, porque o texto não pede isso. Isso não é o foco do seu texto. Então, mas ele demonstra aqui o conhecimento, que ele sabe o que são relações de igualdade e de equidade.
tá? Apresenta os conceitos, muito bacana também, o segundo parágrafo. E aqui eu já quero fazer esta conexão com a avaliação que eu trouxe direto no texto dele. Espero que não tenha aparecido nada ali, né? O que eu já fiz aqui? Aqui eu posso apagar, né? No desenvolvimento do tema, né? Ali na apresentação, legibilidade, respeito às margens, indicação de parágrafos, estrutura textual, né? Que é a organização das ideias é um texto bem estruturado, levou a nota máxima. Tá? Aqui no segundo tópico, que é uma proposta metodológica para promover a participação social efetiva na gestão de uma unidade de conservação, considerando a diversidade de atores sociais envolvidos. Né? Valia 6,5, levou 6. Por quê? Justifica isso aí, Gilson. Por que ele ficou só com 6? O texto estava bom. Você falou que o texto estava bom. E, de fato, estava bom. Mas, aqui, eu acho que careceu de algumas explicações. Ele vai introduzindo alguns conceitos, e esses conceitos estão um pouco soltos. Então, gostaria de ver um pouco mais de explicações e aprofundamentos. Talvez o examinador nem olhe isso e ele desce a nota máxima. Eu estou só aplicando um pouco mais de rigor, porque esse é um texto dentro do meu curso e eu quero que os meus alunos tenham nota máxima. Então, eu vou ser um pouco mais rigoroso, porque para ajudá-los a elevar o padrão, tá? Ficarem com o padrão lá em cima. Muito bem. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Então, nesse sentido, reconhecer e valorizar conhecimento tradicional. Reconhecer e valorizar o conhecimento tradicional. Nem sei se eu apontei isso como um problema textual lá. Se não tiver apontado, ele já está me vendo aqui. Conhecer e valorizar, né, o conhecimento tradicional, local, né, de todas as partes interessadas é uma ação constitucional para o efetivo funcionamento de uma unidade de conservação. Então, garantir representatividade nos espaços de debate e de troca de conhecimento. Então, aqui, eu gostaria que tivesse desenvolvido mais como é que essa representatividade nesses espaços de debate podem efetivamente ser garantidos, né? Gostaria de ver uma explicação melhor sobre isso. Ficou um pouco vago, tá? Não se aprofundou mais e poderia. Até diz, né? Como são, por exemplo, as audiências, mas não diz só como que uma audiência por si pode garantir representatividade. Uma audiência por si só não pode garantir, não necessariamente irá garantir representatividade, entende? Então esse é o ponto que eu quero trazer, para vocês não deixarem nada subentendido. Não pode ficar subentendido, você tem que explicar. E foi por isso que eu não dei a nota máxima a ele. Depois eu não vou botar no texto escrito, porque eu vou escrever o nome dos alunos no meio do texto, e aí vou acabar falando o nome dele aqui, tá? Ele pediu para não falar e eu não vou falar, vou ser fiel aqui ao que disse. Tá bom? Então esse segundo parágrafo é um bom parágrafo, não segue exatamente aqui a nossa ideia, que é o quê? O que eu sugeri a vocês? Que vocês trouxessem ali o tópico frasal, tá? Ele não inicia com o tópico frasal. O que seria o tópico frasal? Iniciar assim, uma proposta metodológica para promover a participação social efetiva né? Então faltou isso. Mas tudo bem, não vai perder ponto por essa falta. Não é uma falta, na verdade, né? Aquilo ali é uma sugestão que pode facilitar o desenvolvimento do seu texto, tá bom? Depois você vem com as explicações, e ele trouxe explicações, tá? Explicações, né? E evidências, né? E depois uma conexão, tá? Com a ideia. O tópico frasal está contido no meio, ele até trouxe ali na introdução, explicou aqui algumas coisas, mas faltou essa explicação maior e faltou mais evidências, exemplos, tá? Exemplos, né? Recurso de autoridade é fundamental para que você tenha um texto melhor avaliado, ok? Muito bem. Terminamos aqui, então, o primeiro parágrafo. O que era o segundo tópico? O segundo tópico pedia, gente, o seguinte: possíveis mecanismos e instrumentos para garantir a transparência e o acesso à informação nos processos de gestão participativa. Né? Quais são esses mecanismos e instrumentos que podem garantir
transparência e acesso à informação nesses processos de gestão participativa nas unidades de conservação. É isso que nós precisamos olhar se o texto trouxe. Olha só, vou seguir aqui para o próximo parágrafo. Olha como já começou. Além disso, tá vendo? Muito bem. Além disso, o acesso a uma unidade de conservação também é alcançado por meio de sua transparência organizacional. De alguma forma, isso é um tópico frasal. Ele só não copiou o texto, tá, gente? É um tópico frasal. Só não copiou o texto, mas trouxe a ideia. Então, o examinador já entende do que se trata. Para garantir a sua... para garantia de seu processo de gestão participativa, é crucial o acesso à informação de forma fácil e transparente. Para garantir seu processo de gestão participativa é crucial, é fundamental, é essencial o acesso à informação. Ele já se posiciona, inclusive. Isso aqui é uma explicação. Tá? Então, fez o tópico frasal, fez uma explicação e segue. Tá? Como outorga a Lei de Acesso à Informação de 2011. Tá? Plataforma online com dados abertos, como preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal, também ajudam nesse processo. Muito bacana isso aqui, muito bacana. Então, ele trouxe o tópico frasal, ele fez a explicação, ele traz aqui evidências, né, porque ele fala da Lei de Acesso à Informação, fala de plataforma online com dados abertos, então política de dados abertos, né? Muito bacana isso aqui, tá? Como preceitua, ele falou da LRF, tá? Então, tem recurso de autoridade aqui? Tem muito recurso de autoridade. Usou o tópico frasal, explicou e trouxe evidências, né? E aí, veja só, ademais, né? De novo, com conectivos, ademais, consultas populares, auditorias periódicas, e canais de comunicação que recebem perguntas e denúncias são instrumentos de promoção da cidadania quanto ao acesso à informação. Recebeu a nota máxima aqui, que era 6, recebeu a nota 6, não vou colocar mais lá, porque... Não, ali ainda dá, né? Deixa eu ver. Dá aqui, pronto. Tá aqui, 6 de 6. Fez tudo o que se pedia. Tá lindo o texto, tá? Segundo parágrafo ali, tá um primor realmente muito bacana. Muito bem, depois vamos para o terceiro tópico, né? O que pedia o terceiro tópico? O terceiro tópico pediu o seguinte: estratégias para fortalecer o controle social e a accountability na gestão de unidades de conservação, assegurando a legitimidade e a eficácia das decisões tomadas. Então, veja só, gente. Inicialmente, você tinha uma proposta metodológica que pudesse promover participação social efetiva na gestão das unidades de conservação, né, pensando na diversidade de atores. Depois, quais são os mecanismos e instrumentos que podem garantir transparência e acesso à informação nesses processos de gestão participativa nas UCs? E veja que o aluno trouxe ali tudo, né? Muitas coisas que certamente estavam lá no padrão de resposta. Se fosse da própria banca, também estaria lá, eu não tenho dúvida disso. E depois, quais são as estratégias para fortalecer, então, o controle social, tá? A accountability, né? Todo esse processo de prestação de contas, de responsabilização, né? na gestão das UCs, assegurando a legitimidade e a eficácia, né? Que as decisões que sejam tomadas, elas sejam legítimas e elas tenham impacto real, que elas sejam eficazes, tá bom? Então vamos olhar o texto. Vamos olhar o texto. Por outro lado, olha aqui, que bacana, gente. Usando sempre aqui os conectivos, criando conexões entre o texto, né? Por outro lado, se faz necessária a valorização de estratégias para fortalecimento do controle social. Tópico frasal, tópico frasal, tópico frasal. Bem claro aqui, né? Ele parafraseou, trouxe aqui os elementos que ele achou suficientes. E está tudo certo, está tudo bem, está tudo ok. Ou seja, a participação do cidadão e seus
e suas representações na gestão pública. Veja que às vezes tenho dificuldade para ler os textos de vocês, e olha que essa letra aqui tá boa, tá? Tá ok, tá uma letra boa, hein? Tá uma letra boa. Tá, vamos lá. Eu trouxe aqui o tópico frasal. Então, para as UCs, a capacidade da população em se organizar, Eita, agora eu fiquei com dúvida aqui, que eu não consigo aumentar, porque ele está grande aí para vocês, mas ele está bem pequeno para mim. Se eu aumentar muito aqui, eu vou atrapalhar aqui a forma como eu coloquei o vídeo. Então vamos lá. Para as UCs, a capacidade da população em se organizar e... Não sei o que é isso aqui, gente. Vistoriar? Acho que é isso. As ações implementadas? É isso, né, gente? Vistoriar as ações implementadas partiria, sobretudo, ó, entre vírgulas, maravilhoso, de uma educação ambiental. Ah, citou educação ambiental. De uma educação ambiental efetiva. O aluno cita aqui, ó, educação candidato, né? Educação ambiental efetiva, muito bacana. Pois é nela, olha aqui, vai explicar, tá? Trouxe o tópico frasal, está nesse processo de explicações, de evidências, né? Pois é nela que se conhece seus direitos e deveres para com a natureza, reconhecendo-a, né? Reconhecendo-a como essencial à vida e de valor inestimável ao desenvolvimento sustentável das futuras gerações. Também julgo que é um texto que está bastante adequado aqui, poderia desenvolver um pouco mais. Quais são as estratégias para fortalecer o controle social e a accountability, assegurando legitimidade e eficácia nas decisões tomadas? Vamos continuar lendo, porque isso vai nos ajudar a entender se está tudo aqui. Vamos lá? Olha só, para o último parágrafo. Assim, também o controle social poderá se desenvolver junto às unidades de conservação. Ó, fala de controle social, tá? A partir de conselhos gestores, que com gerências alternadas mostram sucesso no diálogo entre sociedade civil e Estado. Ponto. Aqui é como uma continuação, né? Aqui fica só minha crítica. Eu prefiro deixar mais organizado. Não estou dizendo que aqui não esteja bom, estou dizendo que era possível organizar um pouco melhor. De você, dentro do terceiro parágrafo, dar respostas a todos os itens do terceiro tópico. Tá? E isso vai facilitar a vida do examinador, e eu estou pensando sempre nisso. Se você facilitar a vida do examinador, ele vai lhe dar uma nota melhor. Tá bom? Isso é certo. Tá? Esteja convicto disso. Então, vamos lá aqui. Deixa eu voltar aqui no texto. Já estamos no final, né? Ouvidorias e indicadores de desempenho em conjunto aprimoram a gestão das UCs, né? Então, ouvidorias e indicadores... Olha, citou ouvidorias e citou aqui também instrumentos, tá? Tá tudo certo. Citou, sim. Né? Citou as ouvidorias e citou instrumentos. Quais são os instrumentos? A ouvidoria é um instrumento. Indicadores de desempenho também. E, em conjunto, de fato, vão aprimorar a gestão das UCs. Tá? Fez uma explicação, usou recurso de autoridade, muito bacana. Só eu, particularmente, teria colocado isso lá no parágrafo anterior. Acho que não deveria ter mudado de parágrafo. Mas não vai comprometer a nota, pelo menos não na minha avaliação. Mas pode pegar um examinador chata, sabe? Que fale... está com preguiça de ler o seu texto. Aqui no meu caso, inclusive, né? Estou usando aqui de uma forma didática, mas eu leio com muita atenção, né? Para ajudar você a melhorar o seu texto. Vamos lá. Nesta direção, há muito que se aprender com o já existente programa Monitora. Olha só. Citou o programa Monitora, que é um programa do ICMBio, está no nosso material, né? Eu cito o programa Monitora. Talvez ele tenha feito o texto depois de ler o material, ou antes, não importa, né? Recurso de autoridade aqui, tá? Recurso de autoridade, trouxe evidências, tá? Programa lá do próprio ICMBio, que há alguns anos já vem fortalecendo o diálogo em torno de questões ambientais. Uma estratégia de controle social e accountability, responsabilização entre pesquisadores, gestores
e comunidades locais, visando a cooperação de UCs. Tá? O caminho para a gestão de unidade de conservação são vários. Aprimorar os métodos já existentes e criar novos será norteador para o futuro da biodiversidade. Esse texto, e aqui também mereceu a nota máxima aqui, tá? 6. Então, o texto é muito bom, porque ele vai trazendo... eu só gosto dos parágrafos um pouco mais distantes, mas ele vai criando essas conexões de um parágrafo para o outro. Muito bem escrito, muito bem desenvolvido. Só não ficou com a nota máxima ali no primeiro tópico, porque eu achei que faltou um pouco de aprofundamento. E aqui, veja só, não poderia pecar pela falta de aprofundamento. Por quê? Porque sobraram linhas. Escreveu 38 linhas. Ainda haviam aqui 7 linhas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem que contar uma por uma. Ainda bem que tu não é da matemática, né, cara? 7 linhas. Poxa vida, então não há justificativa. O examinador vai olhar isso, tá? O examinador vai olhar. Pô, tem 7 linhas aqui ainda, né? Faltou conteúdo. Estava faltando conteúdo, ainda tinha mais a escrever. Eu olho no meu padrão de resposta, você poderia ter se aprofundado. Fica aqui a minha dica. Escreva no máximo. Claro, não vou dizer aqui para você ficar enchendo linguiça. Se você não tem mais conteúdo, paciência. Escreveu o que tinha para escrever. Mas use o máximo, inclusive porque na fórmula para desconto aqui, né, dos aspectos microestruturais, né, quanto ao uso do idioma, quanto mais linhas você escreveu, né, menor vai ser a pontuação descontada dos erros que você cometer, tá? De concordância, de pontuação, tá certo? Então, esse foi o texto que eu trouxe aqui para nós conversarmos sobre ele. Um texto excelente, tá? Ficou com uma nota bastante elevada. Veja, ficou com uma nota 19,5 e teve somente os descontos aqui de aspectos microestruturais. Fiz aqui 1, 2, 3, 4. Né? 1 de propriedade vocabular e 3 aqui da morfossintaxe e pontuação. Né? Tá bom? Então ficou com uma nota, só perdeu essa parte aí. Eu fiz um desconto bem alto lá nessa parte. Mas não tem problema, é só com fins didáticos aqui, para que você possa entender como é desenvolver um bom texto. Tá? E eu trouxe esse texto por uma questão muito específica. Porque ele tem uma estrutura um pouco diferente da que eu estou propondo, mas é muito parecida. É parecida no sentido, ele segue aquela lógica, mas ele tem uma outra organização. Dá para ver que é um candidato que escreve muito bem, que sabe escrever, sabe conectar ideias, boas transições de um parágrafo para o outro, usou elementos de coesão intra-parágrafos, né, e entre os parágrafos. Então, tudo isso vai tornando o texto mais agradável, foi fazendo conexões entre os parágrafos, isso também foi um ponto muito positivo, e eu, na minha sugestão, eu sugiro sempre que você organize melhor os parágrafos, deixe os parágrafos mais inteiros, assim, digamos assim. Coloca tudo ali dentro e passa para o próximo já iniciando com o tópico frasal. É uma sugestão. Se você quiser fazer igual esse candidato aqui, vai ficar com uma nota nesse nível também. Tá bom? Ufa! Então aqui nós podemos finalizar esta parte da oficina. Depois eu vou trazer outros vídeos com outros tópicos bem específicos, com outros elementos que vão ser muito pontuais e vídeos bem curtinhos também. Tá? Quero agora só trazer propostas de vídeos mais curtos para que você possa estruturar melhor o seu texto. Tá bom? Forte abraço, fique com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau!